o livro na minha vida foi e é um fator fundamental. E eu estou plenamente convencido de que a leitura do literário é absolutamente transformadora. A leitura faz com que a vida muda, porque a gente muda a sensibilidade, a gente muda a visão de si mesmo, a gente muda a visão do mundo, a gente muda a percepção do outro, a gente tem mais elementos para pensar-se e pensar a própria vida. Então eu estou assim convencido, e todo o meu trabalho de professor, desde 78, quando eu comecei, foi martelando nessa tecla, né? Transformar o meu aluno num leitor, porque a partir do momento que ele se transforma num leitor, ele vai absorver uma série de ideias. Absorvendo uma série de ideias, ele consegue metabolizar isso na sua cabeça e começa a ter ideias próprias, porque ninguém tem ideias próprias do nada, né? A cabeça precisa ser alimentada, a cabeça precisa ser enxertada de muitas ideias para que isso aí dentro frutifique e você chegue a ter um discurso da tua autonomia, da tua independência, da tua visão de mundo. Então, como eu passei por uma transformação radical, né, de menino tímido, menino gago, menino dissociado de tudo, a um professor de literatura que eu posso ter até a minha timidez hoje em dia, como eu tenho, mas eu venço isso facilmente, né? É só começar a falar, é só começar a aula, a timidez é esquecida. Dou 1000 palestras por aí, dou 1000 cursos por aí, já viajei o país inteiro falando, já falei para plateias imensas. Então, onde é que ficou a gagueira, onde é que ficou a timidez, onde é que ficou a incapacidade de me entrosar com os outros? Ficou lá atrás. E por quê? Porque eu encontrei uma motivação de vida, encontrei um norte, encontrei um roteiro na literatura. Não adianta só ler livros técnicos, ler revista Veja, ler Gazeta, ler Folha, tudo isso é importante. Mas o básico, fundamental, é ler o literário. Por quê? Porque no literário você tem a palavra em estado poético. No literário você tem a palavra em estado dialógico. Nas outras mídias, nos outros meios de comunicação, é o português feijão com arroz de cada dia. Na literatura, não. A literatura tem essa densidade, essa substância poética que faz com que a mente trabalhe analogicamente. Hoje em dia, tudo é digital e está se esquecendo a questão analógica, que é o chamado pensamento artístico. Isso é, você está lendo um romance, aquele romance toca num determinado fato, você associa esse fato a um outro livro que você leu, a um filme que você viu, a uma reportagem que você leu, e isso faz com que o pensamento analógico crie um mapeamento do mundo, um mapeamento da tua mente, diferente daquela leitura meramente factual. Então, o literário ele é fundamental na vida de qualquer professor, de qualquer área, de qualquer profissão. Por isso, um médico que não leia literatura vai ser um péssimo médico, porque não vai nem entender o ritmo sanguíneo do corpo, o ritmo do coração, o ritmo com que o cérebro trabalha. Porque a palavra na literatura é uma palavra que tem um determinado ritmo. Aquilo que se chama de estilo de autor, que na verdade não é uma palavra muito adequada, porque o autor nunca tem um estilo só, ele tem vários, mas é, na verdade, uma orquestração de vozes que um romance, um poema, um conto fazem. Essa orquestração de vozes dá toda uma dinâmica para você se inserir no mundo e entender a disputadíssima conflituação de coisas que existem nesse mundo, né? Como diz o Bakhtin,
A palavra é uma arena e nessa arena estão todos os conflitos humanos. E a literatura absorve isso, organiza isso de uma forma tal que você tem uma ponte para ir para o mundo e entender esse mundo melhor. Porque se você levantar de manhã, ligar CBN, ligar Globo, ver noticiários, ouvir noticiários, é um caos total, né? Nós agora estamos vivendo a catástrofe no Japão, a catástrofe no litoral paranaense, o Gaddafi mandando matar gente do seu próprio povo, as usinas nucleares sendo questionadas. Então, qual é a relação entre tudo isso? A relação entre tudo isso, quer dizer, na verdade, a realidade é caótica. O mundo é caótico. O mundo é uma zoeira absoluta de coisas que acontecem. Para organizar isso e ter um mínimo de entendimento, você precisa de uma ferramenta. E essa ferramenta é a literatura. Porque a literatura absorve todos esses conflitos e organiza esses conflitos de uma forma racional, analógica, que te ajuda a entender melhor. Vamos pegar, por exemplo, o 11 de setembro, né? Que foi aquele caos mundial, aquele estupor mundial que causou em todo mundo. Já há uma série de romances que tratam dessa temática. E por meio desse romance, você pode entender o 11 de setembro de uma maneira muito melhor do que vendo um documentário, do que lendo uma reportagem a respeito do 11 de setembro. Por quê? Porque o autor, ele não tem a preocupação com o factual, ele tem preocupação com as ligações que existem, possíveis ou não possíveis, entre determinados fatos, entre determinadas possibilidades que ele vai ficcionalizar, e por meio da ficção, quer dizer, por meio da mentira, por meio daquilo que ele inventa, você tem elementos para entender melhor a realidade que te cerca, como acontecia com a tragédia grega, lá no século V a.C. Todo grego conhecia aquelas histórias da mitologia. Era a religião deles, era a organização espiritual mundial que eles tinham. Mas era a tragédia grega que, recontando as histórias já conhecidas, que dava ligação entre os fatos. Por que o Édipo matou o pai? Por que o Édipo se casou com a mãe? Por que o Édipo depois se mata? Quer dizer, qual é a ligação entre tudo isso? A tragédia grega é que criava essa liga e fazia com que o espectador entendesse melhor a história. Quem faz isso hoje em dia é especialmente o romance, a literatura de uma maneira geral, mas especialmente o romance. Porque o romance, partindo de alguma coisa ou não factual, ele vai plasmar uma superfície compreensível, e você lendo esse livro, você passa a ter elementos chaves mais claras para entender todo esse pandemônio que está aí ao redor de nós. Por isso que a literatura é fundamental. Não há profissão no mundo que possa dispensar a literatura. E qualquer profissional que acha que não tem tempo de ler é um mau profissional e um auto-enganador, porque o tempo a gente cria, né? Ninguém, obviamente, vai ter tempo para ler se preocupar com o dia a dia. Nem eu, como professor de literatura, teria tempo para ler. Mas eu encontro meu tempo para ler, eu faço meu tempo para ler, eu crio as minhas prioridades, e em primeiro lugar está sempre a literatura, está sempre a leitura, melhor dizendo. Então tudo isso é uma questão de opção de vida, né? Quem quer ser realmente um profissional gabaritado, principalmente agora, no século XXI, em que a tecnologia avançou tanto, basta apertar um botão, nós temos tudo pronto. O que é um bom profissional hoje? É uma pessoa que tem criatividade, é uma pessoa que tem sensibilidade, é uma pessoa que tem intuição,
que saca as coisas de uma maneira que vai muito além do racional. E a literatura trabalha com tudo isso. A literatura é criatividade, a literatura é sensibilidade e a literatura é escrita 99% a partir da intuição do autor. E são esses elementos, acredito, que serão fundamentais para qualquer profissional no século XXI. Né? Se fala tanto de mercado, competitividade, mas se esquece de se olhar para esse aspecto do ser humano. Né? Amanhã ou depois a pessoa basta apertar um botão que o computador vai estar fazendo tudo. Então essa pessoa precisa de algo mais. E esse algo mais a literatura dá. Né? E eu sou um exemplo disso. Né? Eu não estou falando teoricamente, eu não estou falando de ideias que vêm das nuvens. Eu estou pensando em mim. Né? Posso até ser narcisista nesse momento, mas eu penso e vejo a transformação que eu sofri, no bom sentido, desde o momento em que eu comecei a ler religiosamente, até me tornar professor universitário, até fazer o meu doutorado, até esse momento em que eu estou aqui falando com vocês. Né? Se não fosse essa trajetória, eu não estaria aqui falando. Se não fosse essa trajetória, se não fosse essa dedicação apaixonada pelo livro, eu não teria nem o que falar. E eu não estou falando aqui coisas repetidas de livros, eu estou pensando na hora aqui. Né? Mas eu estou alimentado, obviamente, por tudo que eu leio cotidianamente. Né? Eu tenho pelo menos umas 4, 5, 6 horas por dia que eu dedico à leitura. Sem isso, eu sinto fome. Sem isso, eu me sinto metade. Então, principalmente o professor, seja de matemática, geografia, física, o escambau, ele precisa ler literatura. Um professor de física que vai se interessar por física quântica, por exemplo, e se interessa por literatura, ele vai encontrar relações entre a realidade espantosas. E isso vai abrir a cabeça dele para ele entender o mundo de uma maneira espantosa, espantar o aluno e trazer o aluno para esse universo literário, para esse universo da leitura. Porque o grande projeto de uma escola deve ser criar leitores e não simplesmente passar aluno no vestibular da Federal.